Giornale Giovanna Felici. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Imobiliária Prize, Companhia dos Bichos e Vivacity Arquitetura. Bloco Direito, um convite Sul Contábil, assessoria empresarial. Na editoria Direito de hoje temos os esclarecimentos jurídicos do advogado criminalista Dr. Roger de Castro, que nos apresenta as influências do direito penal no cenário político. Formado em Direito pela Universidade Franciscana, atual UFN, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, professor da Faculdade Palotina de Santa Maria, a FAPAS, e sócio do escritório Leonardo Santiago Roger de Castro, Advocacia Penal Empresarial. Sempre uma honra recebê-lo aqui no Jornal. Seja muito bem-vindo, Dr. Roger de Castro. Obrigado, Giovana. Eu que te agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui falando contigo, falando com o teu telespectador, trazendo um pouco das minhas opiniões sobre o direito penal, né, uma área que eu milito, em que eu advogo e em que eu dou aula. Então, sempre uma honra estar aqui novamente, podendo conversar contigo e com o teu telespectador. Muito obrigada, doutor. Doutor Roger de Castro, você, na qualidade de advogado criminalista, professor de Direito Penal e de Processo Penal, nos traz uma reflexão sobre as influências do direito penal nas eleições. De que forma o direito penal já influenciou ou pode influenciar o âmbito da política? Giovana, o direito penal, e aí quando eu penso na influência dele dentro da política, eu lembro muito das eleições de 2018. As eleições de 2018, elas tiveram um cenário diferente, com a exclusão do candidato à época, que seria o ex-presidente Lula, né? Sim. Em que não pôde participar em razão da condenação. Exato. Então, o direito penal ele começa aí influenciando. Por quê? Porque ele foi condenado e foi retirado dele a possibilidade dele concorrer àquelas eleições. Então, esse é o aspecto que eu digo que é o aspecto mais direto do direito penal nas eleições, quando o direito penal, o direito processual penal, ele faz a retirada de um candidato do cenário político justamente por uma condenação, que aí a gente sabe que essa condenação ela acabou sendo anulada posteriormente. Sob outro aspecto, são algumas propostas que os candidatos, o atual presidente, ele teve propostas de alteração, né, da legislação penal como bandeira, né? Então, isso angariou a ele, creio eu, muitos votos, claro, né, em que ele montou uma bandeira anti-direitos humanos, né, que ele queria tratar os direitos humanos de outra forma, ele queria reduzir a maioridade penal, né, para se tornar 16 anos. Então, isso foram algumas bandeiras levantadas em prol da segurança, e a segurança ela está atrelada, é aliada, né, ao direito penal como um todo. Diretamente, né? Então, eu vejo assim, esses dois aspectos como os principais. Uma influência que o direito penal ele vem a retirar um candidato, na época Lula, né, de 2018. Sim. E a outra como bandeira, né? E nessa agora se desenha o candidato que foi ex-juiz e ex-ministro, Sérgio Moro, que foi uma pessoa que apareceu justamente em razão de ser um juiz que condenou no direito penal, no processo penal, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, pegando a eleição de 2018 e a futura eleição de 2022, nos parece que o direito penal ele influenciou retirando Luiz Inácio Lula da Silva, colocando o juiz Sérgio Moro como um candidato, né? E o próprio presidente Bolsonaro, ele tinha uma bandeira contra a criminalidade, enfim, todo mundo é contra a criminalidade, mas ele levantava Sim. algumas bandeiras que envolviam o direito penal, o direito processual penal na época. O direito penal, através do processo penal, acabou evidenciando as figuras políticas elencadas, né? Não estamos aqui fazendo nenhum juízo de valor
sobre os atos cometidos por essas figuras públicas. Estamos somente comentando ações, fatos, né, situações que envolvem o processo penal, não é, doutor? Justamente. E qual é a sua opinião em relação ao ex-juiz e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, de tornar-se pré-candidato à presidência da República? O Sérgio Moro, e eu não estou falando da pessoa Sérgio Moro, eu estou falando dos cargos que ele teve, né? Exatamente. Então eu não estou fazendo nenhum juízo de valor a respeito da pessoa dele. Desde que o Sérgio Moro ele apareceu lá na Lava Jato, como juiz da Lava Jato, eu tinha sérias restrições quanto à figura dele. Por quê? Porque eu via naquele processo em que foi julgado o presidente Lula algumas características que não poderiam ser características de um juiz imparcial. Sim. O juiz, quando ele julga, ele tem... Eu não estou dizendo que ele tem que ser neutro, porque ninguém é neutro, mas ele tem que ser imparcial. No trabalho dele. Concordo. E eu via nele alguma falta de imparcialidade ao julgar o Luiz Inácio Lula da Silva. E eu não estou dizendo aqui o Lula é inocente, o Lula é culpado, legalmente o Lula é inocente. Mas eu estou dizendo que o Sérgio Moro, ele fazia, e depois a gente veio a descobrir com aqueles áudios vazados, que ele fazia coisa muito pior. Né? Combinava algumas medidas com o Ministério Público Federal, aquele tipo de coisa. Mas lá na época, sem esse vazamento de áudio, eu já tinha algumas restrições. Por quê? Porque o Moro, a gente tinha um artigo no Código de Processo Penal, que é o artigo 212, que diz que ao juiz cabe fazer perguntas complementares. Então, para o telespectador que não tem uma noção exata do processo penal, uma audiência, como é que funciona, o Ministério Público é o órgão acusatório, e a defesa é a pessoa é o advogado que está defendendo aquela pessoa que vem ser acusada. O juiz ele tem que ser um ser imparcial, né, ouvir os dois lados e a ele fazer algumas perguntas complementares. Eu entendo como perguntas complementares, Giovana, aquelas perguntas que foram feitas pelo Ministério Público, Sim. foram feitas para a defesa, que ficou faltando alguma coisinha. Né? Claro, concordo com você, doutor. Só que o Sérgio Moro, porque eu, ao analisar as perguntas, as audiências que ele fez, teve audiências que ele fez mais de 100 perguntas para uma pessoa. Um juiz não pode fazer mais de 100 perguntas, porque 100 perguntas nunca vão ser 100 perguntas complementares. Ele está fazendo efetivamente uma instrução, ele está instruindo o processo, ele está procurando algo. Realmente. E quando um juiz procura algo, me parece que quem procura quer achar alguma coisa para condenar alguém. Sim. E o que veio se mostrar é verdadeiro. Né? E tudo isso que eu digo do Sérgio Moro, lá na época ele virou uma pessoa bastante conhecida, ele virou um herói nacional, ele virou capa de revista, ele virou boneco de Olinda. Eu sei porque quando eu fiz meu mestrado aqui na Universidade Federal de Santa Maria, eu trabalhei justamente a figura do Sérgio Moro versus Lula. Sim. Então eu fiz uma pesquisa sobre isso e desde lá eu já levantava essa bandeira que o Sérgio Moro ele estava sendo parcial, o que veio a se comprovar com aqueles áudios vazados, aquelas mensagens dele e com o Dallagnol, e que posteriormente acabou anulando todos os processos que ele julgou. Né? E aí então, o que aconteceu? O Sérgio Moro, através do julgamento dele, e depois do TRF4, eles retiraram o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva da eleição, e com a eleição do nosso presidente Bolsonaro, o Sérgio Moro sai do cargo de juiz e vira ministro. Posteriormente a isso, e todo mundo sabe a história, ele sai do cargo de ministro para advogar, né? E agora pretende concorrer às eleições presidenciais. Exatamente. E quando ele vai advogar justamente para alguma empresa que tem uma ligação com uma outra empresa lá da Lava Jato. Então, e ele só foi advogar para essa outra empresa e agora está se descobrindo os valores que ele vinha recebendo, que são valores estratosféricos, valores grandes, porque ele ficou conhecido pela Lava Jato. Então a Lava Jato, que ele foi o juiz da Lava Jato e ganhou dinheiro por ter sido o juiz da Lava Jato, por ter ficado conhecido em razão da Lava Jato. Sim, você explicou com clareza, né, essas questões. Eu tenho então uma certa crítica a ele, ao trâmite, né, o procedimento é juiz, ministro e presidente. Me parece que ele se utilizou do cargo dele de juiz, de julgar pessoas importantes, figuras importantes, para se tornar alguém conhecido, alguém famoso, enfim, e daqui a um pouco ser presidente da República. Pode-se dizer que o Sérgio Moro pecou no que concerne, né, ao aspecto ético. Né? No entanto,
é pré-candidato, né? Situações como essa, de certa forma, fragilizam, né, ainda mais esse nosso sistema, essa tão difamada classe política, né, do nosso país. Isso. Então, doutor, em relação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, você considera que ele realmente deveria ter sido inocentado? Veja, Giovana, quando a gente fala, você considera, enfim, eu estou falando do âmbito legal, né? No âmbito legal, na nossa Constituição Federal, ela diz: a pessoa ela é considerada inocente até o trânsito em julgado, né? Uma condenação com o trânsito em julgado, o que não houve no caso Lula. Todas aquelas condenações que haviam contra ele, o sítio de Atibaia, o triplex, que foram julgadas no âmbito da Lava Jato, elas foram anuladas. Então, hoje sim, a gente pode dizer que o Luiz Inácio Lula da Silva é inocente. Legalmente falando, ele é inocente. Agora, e claro, fica difícil para a gente dizer, saindo desse âmbito do processo, né? Porque eu não conheço o processo, não conheço... minha opinião pessoal não vale de nada. Mas a minha opinião profissional é que sim, ele é inocente, ele tem que ser... tido como inocente em razão da simples anulação de todos os atos que condenaram. E realmente temos que estar respaldados pela lei. Pela lei. Por mais que, às vezes, a gente não goste, né? Tem muita gente que... tem muito discurso de ódio. Condena, absolve, ele sim, ele não. E aí a gente fica num maniqueísmo entre o bem e o mal, e isso não pode importar o direito. Nossa justiça ela tem que seguir a Constituição Federal, tem que seguir o nosso Código de Processo Penal, o nosso Código de Direito Penal, e deu. A gente não pode ficar se apegando a questões morais e éticas, porque isso tudo está dentro do direito, dentro da Constituição Federal, dentro do Código de Processo Penal. Né? Muito bem. E eu fiz uma anotação sobre o título da sua dissertação, né, que trata exatamente desses assuntos, né, de que forma a mídia influencia no direito penal. E você fala com propriedade, né, a esse respeito. Eu fiz uma investigação que foi mais de um ano para fazer minha dissertação de mestrado, né, e eu conseguia, e a gente consegue ver, observar isso através das próprias redes sociais, né? Há um discurso, uma pressão muito grande que vem das redes sociais. A gente não tinha esse discurso antigamente porque a gente não tinha redes sociais, a gente tinha a grande mídia, né? Começou lá o jornal, depois a TV, em que a grande mídia ela criava uma massa de manobra e as pessoas elas iam de acordo com aquilo que a mídia colocava. Exato. Né? Hoje a gente tem a mídia, continua a TV, enfim, mas tem a internet. E isso acaba, de certa forma, pressionando o judiciário, pressionando aquelas pessoas que têm que tomar algumas decisões e que se deixam levar por essa pressão. Obviamente que quando um juiz julga, quando um delegado toma determinada atitude, ele não pode se levar pela emoção, pelo que diz a rede social, mas isso sim acaba influenciando dentro do processo. O Sérgio Moro é um exemplo típico disso. Quando eu digo que ele virou um boneco de Olinda, que ele virou capa de revista, ele gostou de ser um super-herói, de ser um super-juiz. Né? E isso acabou fazendo com que ele ultrapassasse certas barreiras, certos limites, que fizeram com que todo o trabalho da justiça, toda aquela operação da Lava Jato contra o Lula, fosse anulada agora. É importante trazer a sua posição, né, seu posicionamento sobre este assunto, porque você é um estudioso, né, nesta área. Doutor, para fecharmos a nossa entrevista, quais foram as modificações que o presidente Jair Bolsonaro trouxe para o direito penal? O Bolsonaro, ele tinha uma das bandeiras dele, era a redução da maioridade penal. Ele queria reduzir para 16 anos. Coisa que ele não conseguiu fazer, enfim, porque também não depende só dele. Mas ele tinha algumas bandeiras, dentre as quais acabar com a saída provisória, enfim, algumas coisas que ele levantava as bandeiras lá no tempo da eleição. O que na prática se deu, assim, alguns elementos que a gente pode observar. Né? Veio o pacote anticrime, dentro desse pacote anticrime veio o acordo de não persecução penal, que na verdade é um acordo em que há uma negociação entre a parte que está sendo investigada e o Ministério Público para que não haja uma ação penal. Então é um acordo que vem a beneficiar aquele que em tese cometeu um delito. Veio o juiz das garantias, que
que é uma coisa em que o Bolsonaro, o ministro Sérgio Moro queria que o Bolsonaro vetasse, ele acabou não vetando, né, que é um juiz que participaria daquele trâmite inicial do processo. Né, um juiz que colheria a prova e aí depois iria para outro juiz julgar. Né, o Sérgio Moro queria que o Bolsonaro vetasse, o Bolsonaro não vetou. Existe o juiz das garantias hoje, mas não está vigente porque houve uma decisão do ministro Fux, se não me engano, que acabou suspendendo o juiz das garantias. Bom, juiz das garantias, acordo de não persecução penal, são coisas que beneficiam o réu. Né? Então, uma bandeira distinta daquilo que o Bolsonaro pregava. Sobre outro aspecto, o Bolsonaro, no pacote anticrime, houve um aumento do tempo de apenamento. Né? Até 2019, a gente tinha um tempo de prisão máximo de 30 anos. Esse tempo passou a ser 40 anos. 40 anos. Então, houve uns aumentos de penas para determinados crimes, diminuição para outros. Então, ele trabalhou bastante nesse pacote anticrime, o Bolsonaro. Enfim, trouxe coisas que a gente, como jurista, achou que ele não faria, né, que é o juiz das garantias. Sim. E fez outras que a gente já tinha uma certeza que ele vinha fazendo. Importante sua posição a esse respeito. Para quem não tinha conhecimento, né, são essas alterações, então, do direito penal que o presidente Jair Bolsonaro trouxe e realizou, está realizando, né, ainda, sim, na sua gestão. Mas o que ele realizou até aqui neste sentido. E que o programa informa a partir das suas contribuições, né, do seu vasto e amplo conhecimento e seu estudo na área. Eu agradeço imensamente os seus esclarecimentos e informações de suma importância e de sumo interesse público. Foi um imenso prazer recebê-lo aqui, Dr. Roger de Castro. Seja sempre bem-vindo ao Jornal. Novamente, Giovana, agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. Me coloco à disposição quando tu necessitares aí da minha ajuda, né? Estou sempre à disposição de vocês aí, que também quero dizer para o telespectador que tudo isso que foi tratado rapidamente, né? A gente não consegue abordar tudo em razão do tempo, mas são posições de um profissional de direito, não são posições, porque a gente tem que ter muito cuidado hoje, né? Dependendo do que a gente fala, ele é da esquerda, ele é da direita. São posições de uma pessoa que é bastante neutra nesse sentido, mas de um operador do direito como um todo. Sim. Tá certo? Obrigada, doutor. E volte sempre, está sempre convidado a retornar ao Jornal. Obrigado. Na sequência, a bloco Saúde e Bem-Estar, a presença da fisioterapeuta Estela Neves. Não saia daí, o Jornal continua imperdível.